Boa noite, pessoal. Esse vídeo eu vou tratar novamente do tema João Goulart, o herdeiro político de um dos maiores fascistas da nossa política, que a política já teve. Vargas, herdeiro político de Vargas. Todavia, existe um grupinho de extrema direita até hoje no Brasil que alega que que os militares salvaram o Brasil do comunismo. Veja bem, retomando a aula que eu falei do Juscelino João Goulart, que está na descrição, eu falei que João Goulart era um latifundiário e por conta de reformas que a elite brasileira julgou comunizantes, vamos dizer assim, temeu que o Brasil rumasse ao dito comunismo. Isso é a desculpa que eles utilizaram para o golpe militar de 64. E eu pergunto, será que um herdeiro político de Getúlio Vargas era comunista? Se for assim, devemos enquadrar o próprio Getúlio Vargas como comunista. Não, vocês não pensam da mesma forma? Haja visto que Vargas estava mais para fascista do que para comunista. Porque é só vermos a nossa CLT, Lei de Consolidação Trabalhistas. Basicamente, a CLT desenvolvida por Getúlio Vargas é uma cópia da Carta de Laboro de Benedito Mussolini. E quem iniciou João Goulart na política foi quem? Foi Getúlio Vargas, sendo que ele mesmo foi secretário de Vargas no governo Vargas. E Vargas lançou como deputado, lançou ele na carreira política. Mas o seu apogeu foi com a candidatura do Jânio Quadros. Ele foi candidato a vice, o chamado Homem da Vassoura, que prometeu em campanha eleitoral varrer o Brasil da corrupção. Aí houve uma tentativa de impedir João Goulart de assumir a presidência da República. Haja visto que o mesmo estava de viagem, sabe aonde? Na China. E daí começam os boatos que João Goulart era comunista, porque ele foi viajar para a China comunista de Mao Tse-tung. E quando na verdade o Brasil praticava a política de não alinhamento, ou seja, o Brasil comercializava tanto com o bloco capitalista como com o bloco comunista. Mas tempos antes de João Goulart vir, algo fez tremer as bases da elite brasileira, dos parasitas que sempre governaram os países. A homenagem do então presidente Jânio Quadros a Ernesto Che Guevara, com a medalha, com a maior honraria das Forças Armadas Brasileiras, a medalha do Cruzeiro do Sul. Aí que já começa toda essa papagaiada extremista direitista daquela época. E agravado com as famosas tentativas de reforma de base, que João Goulart, depois de todo aquele processo
de implantação do parlamentarismo com presidencialismo. Depois não deu certo, voltou os poderes plenos do presidente. E aí o presidente João Goulart tenta fazer uma reforma de base. Reforma de base é essa que englobaria reforma agrária, reforma urbana e reforma da educação. Isso fez tremer ainda mais as bases da elite brasileira. Resultando no quê? Naquele marchar com Deus, pela família, com Deus e pela liberdade. Aquela papagaiada que a mídia ajudou a propagar. E teve como resultante 21 anos de ditadura militar, que só deixou o poder porque quem estava por uma dos membros que estava por trás da ditadura militar, que era o governo dos Estados Unidos, deixa de investir em ditadura. Aí são obrigados a fazer primeiro a anistia, que no Brasil foi uma merda, porque anistiou tanto perseguido político como torturador. E tudo isso gerou uma hiperinflação que desencadeou no governo Sarney. Mas isso é outra história. E no mais, galera, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar e falou!